Fala galera, estamos começando mais um episódio da VPOcast, podcast da Vem Pro On. Meu fiel escudeiro aqui, Poxa, fala galera. Doutor Vinícius. Sejam bem-vindos mais um programa, né? Como sempre eu falo, pega o papel, a caneta e vai anotando tudo aí, as chaves que vão ser liberadas aqui, tá? Muito obrigado pelo convite, Pedro, mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui conosco. Hoje a gente vai estar recebendo uma grande convidada. Com certeza. Olha, que representa algo muito importante nessa cidade, né? Uma grande influência aqui também na cidade. E é isso. Vou deixar com você a honra de apresentar. Valeu. Deixa comigo. E já lembra, galera, do quê? Curtir, compartilhar. Compartilha, é super importante. Se inscrever no canal também, né? Exatamente. Por favor, galera que tá assistindo esse podcast, se inscreve no canal para você receber mais podcasts como esse. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a história dessa convidada, com a estrutura que ela vem montando nesses anos. E é uma pessoa que tem eu tenho um carinho muito grande. É uma pessoa que confiou no nosso trabalho, e nós estamos tendo resultados incríveis, maravilhosos. E eu acredito que a gente começou como uma empresa contratando outra empresa, mas hoje criou-se laços e tudo Deus tem um propósito, né? Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma família que eu tenho um carinho incrível, um carinho imenso. E hoje, como o doutor disse, pega papel e caneta que vai vir muito ouro, vai vir muita pérola, eu tenho certeza. E hoje, seja muito bem-vinda, Gê. Obrigada, Pedro. Seja bem-vindo, Muito obrigada. Por favor, se apresente para o pessoal te conhecer. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a você, Pedro Vinícius, né? A VPO, pelo convite. É muito bom estar aqui. Eu já estive aqui em outra oportunidade e poder falar do que a gente vai falar hoje, para mim é uma honra muito grande. Conseguir falar não só para a cidade, né, mas para quem for ouvir, né, o podcast, falar sobre a Matri para mim é um prazer, né? A Matri, além de ser para mim um lugar de maternidade, também é um lugar de ser filha. Então, é um prazer poder falar do Matri Friburgo, né? Que eu vou ter que falar. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Né? @Matri Friburgo, super fácil de encontrar. Então, a gente já convida você a entrar no perfil e dar uma olhadinha, porque realmente é muito especial. O resto você vê e depois manda um direct para falar a sua impressão. Exatamente. Então, vai lá, segue. Matri Friburgo, eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com o que você vai encontrar lá. Um conteúdo riquíssimo, um perfil maravilhoso. E, se possível, vá lá no espaço, dá o endereço lá, por gentileza. Espaço ARP, Bloco 2, Loja 2. A gente fica em frente à Queijaria Macuco. Eu vou ter que falar da Queijaria Macuco. Fica à vontade. Patrocina a gente, Exatamente. Exatamente em frente à Queijaria Macuco. Muito fácil de encontrar. É uma referência excelente. E, galera, tenho certeza que quem entra naquele espaço lá sai impactado. É uma a gente falou espaço, espaço, espaço. É espaço de quê? Né? É verdade. É um salão especializado em cabelos com curvaturas. Na verdade, hoje, no último ano para cá, a gente está indo para um conceito muito mais voltado para a saúde de couro cabeludo e fio. E não preocupado somente com a curvatura do cabelo. Boa. Essa é uma das grandes mudanças da Matri. Anotou. Caramba. Gê, compartilha com a gente sua história, de onde você veio, onde você está, para onde você está indo, quem é a Gê, como que começou a Matri, conta tudo pra gente, por favor. Vou falar só isso, gente, acabou o podcast. Compartilha com a gente, por favor, pra galera conhecer sua história. Meu nome é Gessilda, carinhosamente chamada de G. E aí o sobrenome vem junto, que é Recreio, G Recreio. A minha história não começa em salão de beleza, não começa pelo cabelo. Eu empreendi antes, fui confeccionista como muitos daqui da cidade, né, já foram. Depois fui para o mundo corporativo nesse caminho, que foi onde eu tive acesso a uma possibilidade de cabelo natural. Foi dentro de uma empresa que eu trabalhei, né? Eu trabalhei 16 anos na área de ouvidoria, então era totalmente burocrático o meu trabalho. E dentro da última empresa que eu trabalhei, no Rio, eu conheci uma pessoa que tinha um cabelo lindo, que chamava a minha atenção, tá? E ali, quando a gente foi conversar de cabelo, ela começou a falar comigo sobre
essas questões. Legal. E aí eu tive acesso no primeiro momento a essa possibilidade de usar um cabelo sem processamento químico. E isso me chamou muito a atenção. Foi daí que a gente começou esse namoro. Mas antes disso tudo, eu quero falar de onde eu venho. Boa! Porque boa. eu venho daqui, da nossa região, do interior. Eu venho de um lugarejo chamado Córrego da Prata. Córrego da Prata. É um distrito de Carmon. Caramba! Carmon também é pequeno, mas Córrego da Prata é bem pequititinho. Caramba! Eu venho desse lugar que fica entre as cidades de Carmo e Cantagalo. Carmo é uma cidade limítrofe, né? Sim. É colada em Além Paraíba, que fica Isso. né, entre Rio e Minas. Então, vai ter uns S's aí, é de lá. E a gente eu venho desse lugar. Hoje não tem 1.000 habitantes nesse lugar. Hoje não tem 1.000 habitantes nesse lugar. E a minha família vem dessa região. Região de Carmo e Cantagalo. Parte da minha mãe e do meu pai. Então, somos de uma família daqui, da região, originariamente descendentes de pessoas negras, né, de pessoas escravizadas, e daí vem muita força de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Bacana. Então, é daí que vem. Né? A trajetória passou por todos esses 2 lugares, moramos nesses 2 lugares, vim para Friburgo muito jovem. Eu tinha 14 anos quando eu vim para cá. Para Friburgo. Então, não tem problema nenhum de falar a idade. Tem 40 anos que eu tô por aqui. Tá nova! Trabalhei fora de Friburgo, né? No período dessa minha trajetória burocrática. Eu fiquei 7 anos fora. E aí, quando eu volto para Nova Friburgo, eu já volto com a Matri. Eu já volto para empreender na Matri. Isso tem 7 anos. Então, são 7 anos que a gente tem a operação de salão dentro da ARP. Boa. Éramos em outra loja e há 2 anos mudamos de espaço por conta de setorização ali da ARP. Sim. Mas a primeira loja também era muito linda, muito conceituada. Era também um espaço assim que você chegava e falava, nossa, diferente e tal. E agora ela tem, acho que muito mais as nossas características, visualmente falando, né? O ambiente incrível, é outro, gente. realmente é muito bonito. Vale a pena você ir lá visitar. Muita certeza. Muita pena. E, Gê, dentro desses 7 anos, como que foi? Você estava fora de Friburgo, voltou para Friburgo, começou a empreender. Como que foi esse início? Porque na carreira do empresário empreendedor, o começo é sempre desafiador. Sim, Você com compartilhou certeza. que lá atrás você conheceu uma pessoa que tinha um cabelo que você ficou apaixonado e começou a criar esse vínculo, né? Foi. Mas quando você chega aqui, que beleza, vou montar um salão, vou montar a Matri. Como que foi isso? Na verdade, eu vim já com ela toda projetada, né? Esse processo aconteceu comigo ainda trabalhando no Rio. Eu trabalhava na linha amarela, como ouvidora. E foi a minha própria experiência, né? De conhecer, de me permitir conhecer o meu cabelo natural, viver o processo que a gente chama de transição capilar, que é um termo muito utilizado hoje, mas há uns 8 anos aí, né? Há 8, 9 anos, isso ainda era um tabu, tanto que tabu não, era desconhecido da maioria das pessoas. Sim. Tanto que quando essa minha colega de trabalho, ela fala de transição capilar, eu já vivi a minha transição capilar e eu falei, meu Deus, o que é a transição capilar? Então, começa assim, no beabá, né, dessa trajetória de conhecer o próprio cabelo, que não era uma possibilidade até então. Sim. Trabalhando no mundo corporativo, nós temos alguns dress codes. E a gente, o dress code, o cabelo também acompanha esse lugar. Né? Existem lugares que o cabelo natural, volumoso, ou grisalho, no caso do meu hoje ainda é grisalho, na época não era, eu usava coloração. Já era, mas eu usava coloração. Alguns cabelos não são bem aceitos. Então, naquela minha realidade, também eu já tinha alguns entraves com relação ao uso do meu cabelo. É o cabelo que a gente vai falar aqui de não estar adequado, não estar alinhado, ter de ajeitar, ter de fazer alguma coisa diferente com ele, e ele simplesmente não podia ser quem ele é, né? Como está aqui agora. Então, esse incômodo ele já existia.
E quando ela fala de transição capilar, eu falo assim, ó, como que eu vou cuidar de um cabelo sem fazer a transformação química que eu fazia à época? Como que eu vou estar adequada com um cabelo muito volumoso que eu não sei lidar? Eu acho que não cabe para mim. Essas perguntas que passam na cabeça de quem pensa em um dia não fazer mais a química que faz hoje no cabelo. Então, eu vivi também isso naquele momento. E essas dúvidas, né, toda essa trajetória de deixar de transformar o cabelo e passar a conhecer um cabelo novo, que aí sim traz muito mais da minha história do que só o tom da minha pele, eu precisei de um apoio para passar por isso. E à época, eu conheci o meu anterior sócio, que foi o Bruno. O Bruno foi meu cabeleireiro, né? Foi ele que me ajudou com a equipe dele a fazer todo esse processo de ir cortando o cabelo, a parte química, ir aprendendo a lidar com esse novo cabelo. E nesse processo, Pedro e Vinícius, muitas coisas vão mudando dentro da gente. Não é só o cabelo. O cabelo é só a ponta do iceberg. Boa. Ela é do lado de fora. Caramba. Né, uma mudança externa. Mas antes da gente ter coragem de fazer uma mudança externa que o mundo vá ver, a gente precisa cuidar do nosso coração. Como é que todo esse processo está acontecendo aqui dentro, no silêncio? Quando eu estou sozinha, quando eu me olho no espelho, quem é essa pessoa? Que cabelo é esse? Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou com esse cabelo numa festa? Como é que eu vou com esse cabelo num casamento? Porque até então era ter de fazer uma escova, um babyliss, prender, fazer alguma coisa com o cabelo, não que não possa fazer, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Sim. Eu estou contando, né, a minha experiência, como que eu lido com esse cabelo agora. Como que eu fico adequada com esse cabelo agora. Como que eu vou ao fórum, como que eu vou, né, às reuniões com o CEO que a gente participava. Como que eu chego com um cabelo, com aquele cabelo que eu nasci com ele, e agora como é que eu transfiro isso para o meu dia a dia. Então, existe aí toda uma carga emocional que precisa ser trabalhada conforme o cabelo vai crescendo. Eu acho que Deus é perfeito. Acho não, né? Deus é perfeito, né? Com certeza. Porque o cabelo natural, ele não brota de um dia a outro. Sim. E conforme ele vai crescendo, essa transformação também vai acontecendo de dentro para fora. Então, não quer dizer que no dia que vai cortar a química toda, a gente está pronta. Mas com certeza, a gente está melhor preparada do que no dia que a gente começou todo esse processo. Então, essa trajetória começa aí. Eu passo por esse processo de deixar o cabelo crescer, de ir entendendo que cabelo era esse. E eu já tinha, à época, um desejo de retornar para Friburgo. Eu não me adaptei bem ao Rio de Janeiro. Eu e Marcelo estávamos morando lá, nossos filhos aqui, minha mãe... Né? E a gente sabe, a gente vai tendo idoso na família, precisa de ter uma rede de apoio também. A gente pensava muito nisso. Poxa, mas está todo mundo lá, vamos fazer um movimento para a gente também, porque a gente também envelhece, né? A gente fala de cuidar do idoso, mas a gente também vai ficando idoso. A gente vai ficando idoso, né? A gente vai ficando. Tá nova. A gente também tem que pensar em como que eu vou estar quando eu tiver que ser mais presente na vida de uma pessoa que eu amo. Isso tudo é um processo, né? E a maturidade vai levando a gente para esse lugar, de ter esse olhar mais apurado. Mas não é o tema de hoje, né? Então, vamos voltar lá. Fica à vontade, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Então, eu começo a ter esse movimento. Continuo, na verdade, porque a gente já estava nesse movimento, mantendo nossa lupa sobre algumas possibilidades. O que a gente pode fazer para voltar para a Serra? O que a gente pode fazer para voltar para a nossa casa? Nossa casa é aqui, nós moramos num bairro aqui de Friburgo. Então, já havia esse incômodo, já havia esse alerta ligado, né? O que eu posso fazer diferente para voltar para Friburgo? E eu começo a enxergar como uma possibilidade de ter um espaço que pudesse acolher mulheres para viver de forma segura, como eu estava tendo a segurança de viver isso com a equipe lá do Rio. Boa. Eu acho que aí começa todo esse movimento, né, interno. Como é que eu posso ter um espaço? Acho que pode ser uma possibilidade, mas assim, eu nunca imaginei a Matre. Na minha mente, eu pensei num estúdio pequeno, no bairro onde eu moro, sabe? Algo que eu pudesse acolher de uma forma também mais intimista, quem estivesse vivendo,
com menos custo estrutural. A gente sabe que empreender não é fácil. Não, é desafiador. Né? É desafiador. E pensar num negócio do tamanho da Matri não era algo nem nos meus sonhos mais altos que pudesse acontecer. Bacana. Né? Não era isso que estava ali, né? Na minha mente. Tanto que quando eu começo a estudar essa questão do cabelo, eu não era cabeleireira. Eu não venho de família de cabeleireiros. Eu tive uma tia cabeleireira, que eu apaixonada por ela, ela já está com o pai, mas a minha história com o cabelo dentro da família mais próximo foi com essa minha tia Janete, que ela teve um salão ali em Olaria, que ainda funciona hoje com o viúvo, com o tio Gerson. Então, assim, é a história mais próxima de um negócio de cabelo, mas bem diferente, não tinha nada a ver com o que a Matri, com o propósito e a entrega da Matri hoje. Então, começar do zero, começar aprendendo, começar estudando. Nessa época, o meu cabeleireiro, ele montou um curso online, porque eu trabalhava numa empresa grande, né? Eu não tinha um processo de regime de CLT, eu não tinha como sair para fazer cursos, né? Eu não podia me ausentar. Então, quando ele lança um online, falei, é aí que eu vou, porque aí eu podia estudar a qualquer hora. E eu estudava de madrugada, estudava depois que eu chegava do trabalho, estudava nos fins de semana e fui fazendo vários cursos nesse formato primeiro, para eu tomar ciência do que a gente estava pensando em fazer, se era aquilo mesmo, né? Porque tem tudo isso também, né? Às vezes a gente sonha algumas coisas e aí quando a gente vai executar, fala assim, poxa, não era nada disso que eu tinha pensado, né? E aí se frustra e tudo bem, entende que aquele não é o caminho e retorna. E para mim não, foi uma evolução. A partir, conforme eu ia tendo contato e ia vendo como a minha mudança foi provocando a mudança de outras pessoas. Da rede de amizades, né, de família, das primas, sabe? As pessoas, assim, da família. Minha mãe, que foi parando, foi entendendo que podia também usar o cabelinho. E aí sempre pedia dicas de produto, dicas de como cuidar, como que eu faço, como é que eu finalizo, né? Que é um termo que a gente usa muito, né? Em cabelo natural. Como é que eu finalizo? Como é que eu preparo esse cabelo? Como é que eu vou a um casamento, né? Como é que eu faço? Me ajuda. Então, esse me ajuda, foi fortalecendo esse nosso desejo de ter um espaço que pudesse acolher mulheres, inicialmente pensando nessa questão, né, da transição capilar e tudo. E nesse caminho acontecem muitas coisas, né? Eu sofri uma arritmia muito séria no trabalho, eu fiquei internada, fui para o CTI, fiquei 3 dias, depois precisei fazer uma cirurgia, um procedimento cardíaco, tudo por conta do estresse também que eu estava vivendo naquele período, que era muito alto. Pensa no ouvidoria, pensa na linha amarela. Pensa no Rio de Janeiro. Meu Deus. Tudo fica mais difícil. Só Jesus. Então, assim, nesse divisor de águas, porque para mim eu entendi assim, Deus me deu uma chance, uma nova chance. E com essa nova chance de viver, eu falei, eu preciso fazer jus à vida que Ele me deu. A segunda oportunidade que Ele está me dando de viver. A minha vida não pode ser só passar por aqui. Eu preciso deixar um legado, eu preciso cuidar de pessoas, que é o que eu gosto. Eu preciso chegar no fim do dia e ter a certeza de que eu fiz alguma coisa que tocou positivamente a vida de alguém. É aí que nasce o principal propósito da Matri. Que o cabelo, eu acho que é meio que secundário no propósito que a gente tem hoje, sabe? E aí nasce esse desejo. Eu preciso fazer diferença na vida de alguém. Então, acho que hoje a gente está indo num bom caminho. Com certeza. Sim. A gente está indo num bom caminho de fazer a diferença. E aí, nesse caminho, né, nesse processo todo, eu converso com o meu professor e cabeleireiro à época, né? Assim, despretensiosamente. Eu falei, poxa, eu gostei tanto de tudo que eu tenho aprendido com você, tem feito tanto sentido para mim, tem mudado, transformado a minha relação com o cabelo, a minha mentalidade com relação a isso, né? Estou vivendo realmente um processo de metanoia. E eu pretendo abrir um espaço em Friburgo. Um estúdio, sei lá, como eu falei aqui, lá na minha casa, lá, né, onde eu moro e tal. E ele falou assim, vamos conversar sobre isso? Porque eu não sabia que ele já estava com o plano de abrir o salão. E ele já estava vendo loja aqui na ARP. Na época, a ARP não tinha quase nada, né, ali dentro, né? A gente não tinha as grandes empresas ali, tantas empresas ali em operação.
E aí a gente conseguiu um espaço ali. Ele falou, então vamos conversar, vamos tentar seguir alguma coisa junto, já que você já está, né, já tá num caminho de preparação para isso, está dentro do método que eu já aplico, isso né, pode fazer sentido melhor nós dois juntos do que a gente começar algo lá separados. Então a gente viveu aí, abrimos a Matri, nós inauguramos em 2019, essa conversa foi lá em meados de 2018, né, foi o período que a gente começou a gerar a Matri. E ela nasce aqui em Friburgo em 2019, mas ela nasce com a marca anterior. Né? Ela vira Matri em agosto de 2021. Aí ela ganha esse nome. Que eu fiquei com a sociedade sozinha, né? Ele sai da sociedade, a irmã dele que ficava comigo aqui muda para outro país, e aí a gente ou seguia num outro formato, ou a gente seguia sozinho. Então, acabou que a gente seguiu sozinho. E aí, ela fica realmente só comigo e com o Marcelo. Boa. Então, e vira Matri, porque não é, né? E a Matri tem um significado específico? Por que do nome? Tem alguma coisa? Eu ia perguntar isso. De onde surgiu a Matri? Ou não, realmente, ó, eu gostei do nome aqui, é Matri, não tem um significado específico, mas eu gostei aqui, encaixou muito bem. Como é que ela surge, né? A gente viveu, né, essa transição da marca anterior para a Matri Friburgo e foi feito um envolvimento com todos os colaboradores e sugestões de nomes. Então, tivemos várias sugestões. Depois dessas todas, escolhemos as 3 mais votadas, né, dentro da própria equipe, e fomos para o Instagram. Compartilhar com quem nos segue, com quem já admirava o trabalho. E Matri venceu. Matri venceu e pra gente fez muito sentido, porque Matri, ela vem da origem lá do matriarcado. Então, ela tem essa relação com a maternidade, mas não só no sentido de ser mãe, mas no sentido de ser matriarca, que é muito mais amplo que isso. De ser... geradora de vida, sim, mas também ser gestora, de tomar as rédeas dos processos decisórios. Então, esse lugar é um lugar de acolhimento, mas é também um lugar que dá destino. É um lugar que nutre, é um lugar que encaminha, né? E gere todo um ecossistema, digamos assim. Então, nasce não pensando no feminismo, sem nenhum demérito em relação ao feminismo, mas sim pensando... Tem um outro movimento chamado mulherismo africana. Acho que tem muito mais a ver com a proposta da Matri do que só necessariamente, de novo, sem nenhum demérito em relação ao feminismo ou feminismo. Porque o feminismo ele vem num movimento de valorização da mulher, de busca de equidade, e, né, a gente já sabe um pouco sobre isso, e que é extremamente importante para o público, mas ele meio que, com muito respeito ao que eu vou dizer aqui, a mulher negra ela não se encaixa muito nisso, porque desde sempre ela trabalha muito. E eu ia te perguntar sobre isso, como você começou a falar lá atrás, né? Porque, para quem está assistindo, né? Eu falo porque eu tenho meus descendentes também, né? A gente pode falar como negros, né? E afrodescendentes. E a gente vê que a gente não ocupa muito espaços, né? Por conta de complexos de inferioridade, de diversas situações e desigualdades sociais que a gente sabe que tem. Para você, até para você deixar um recado também pro pessoal, né? Que está assistindo, a importância, né? De lutar e de ocupar esses espaços que a gente precisa ocupar. E a gente precisa estar lá. Digo isso porque, por exemplo, na minha faculdade, eu fiz faculdade, tinha quase ninguém da minha turma que formou, só me engano, eu e mais um ou dois que conseguiram, né, formar. E às vezes a gente não vê, não tem o espaço, porém as pessoas não estão ocupando esses lugares. E até na questão do empreendedorismo também, né? Boa. Não é novidade para ninguém que conforme mais altas as camadas, menos negros nós vamos ver. E é o que você disse. Nós precisamos ocupar os nossos espaços, não é competir com ninguém.
é entender que podemos fazer um caminho diferente. Podemos e temos essa responsabilidade até com as nossas próximas gerações de abrirmos alguns caminhos, né? Ou ampliarmos alguns caminhos que já existam. Eu acho que nesse ponto a gente tem muito esse papel e acaba ocupando esse espaço. Seja porque hoje estamos dentro de um espaço elitizado, e a ARP tem essa abrangência e toda essa representatividade aqui na cidade, na região, né, de ser um espaço que está maravilhoso, né? Quem ainda não visitou, inclusive, gente, vai lá, porque tem mais de 200 empresas lá dentro. E, assim, essa transformação que eles promovem, eu acho incrível. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dali, do espaço, né? E porque a gente vê todo o trabalho que acontece nesse sentido, de acolher, de ser um espaço familiar, que as pessoas se sintam, né? Pertencendo também à história deles. Então, ARP, mais uma vez, muito obrigada. Mas a gente entende que muitas pessoas do nosso público negro, e esse é relato que a gente ouve às vezes no salão, eu só entro aqui porque a Matri está aqui, porque eu venho frequentar a Matri. Então, porque às vezes o bairro onde ela reside tem mais, ela se sente mais confortável, ou tem mais possibilidades. Então, nós entendemos também que a gente tem esse papel. Essa referência, ela acaba sendo muito importante para o nosso público, não só adulto e não só feminino. Né? Nós atendemos todos os públicos. E entender que a gente precisa estar nos lugares, a gente precisa furar alguns bloqueios. E esse papel vai levar outras pessoas a olhar para a gente e falar assim, eu também posso. E aí a gente está falando de pessoas negras, mulheres, crianças, homens, enfim, que olham e falam assim, eu tenho essa possibilidade também. Eu também posso estar nesse lugar. Foi possível para ela, é possível para mim. Eu posso fazer esse caminho. E isso, a gente também, é uma referência que a gente vê na nossa própria equipe. Quem conhece a equipe sabe que é uma equipe bem diversificada. Hoje a gente tem lá umas 8 pessoas conosco. E a gente vê que, assim, são pessoas que apaixonaram-se pela Matri. Não fomos nós que fomos buscar no mercado. Elas se apaixonaram, elas se apresentaram e elas quiseram ficar. E estão. Então, tem gente que está há 7 anos, que é o tempo da Matri. Tem 5 anos, 4 anos. Pessoas que vão ali vivendo com a gente os desafios e as conquistas do dia a dia. E também vão ocupando os seus espaços. E eu acho que um marco muito importante para a gente... de que estamos nesse caminho de legado, é o público infantil que a gente atende. Que isso não estava nos planos nessa proporção quando a gente começou. A gente imaginava assim, sim, vamos ser um espaço que também acolha crianças, a gente sempre atendeu. Mas hoje a gente percebe a grandeza que isso tem tomado, a proporção que isso tem acontecido. Né? As crianças se sentindo pertencendo àquele lugar. Tem criança de menos de 3 anos que leva, às vezes, o pai, porque a mãe é que normalmente que leva primeiro. Não é uma regra. Existem pais que também levam suas filhas. Né? E meninos, mais meninas mesmo. Né? Porque o cabelo acaba sendo maiorzinho e tal. E aí ela entra na porta e fala assim, você pode vir no meu salão. Então, o salão é dela. Ela está levando o pai no salão dela. Essa semana eu ouvi uma das nossas meninas, uma cliente pequititinha que ela tem, de 5 aninhos, foi num outro salão fazer um penteado e quando ela saiu desse outro salão, ela falou para a mãe assim, eu não quero vir mais aqui, eu quero ir lá no meu salão, onde a minha tia, que ela chama, né, carinhosamente a gente tia, a minha tia cuida do meu cabelo e não puxa. Não dói. Eu não quero vir mais aqui. Eu quero fazer as minhas tranças lá. Então, ela entender que ela pertence àquele lugar. Apesar de ser um lugar amplo, né? O pé direito do salão é muito alto. Então, isso já dá uma impressão de que você está entrando num lugar muito grandioso. E ela saber que aquele lugar é para ela. Ela pode chegar.
ela não precisa ter receio do que vai acontecer. Isso não importa se é criança, se é adolescente, que também tem um público super interessante de adolescentes. Se ela é mais velha, se ela já tem o cabelo grisalho, ou se ela pinta o cabelinho dela e ela tem mais idade e ela quer conhecer o cabelo dela, porque são todos os públicos, né, que acabam tendo essa oportunidade de conhecer o próprio cabelo. E saber que aquele lugar também é para ela. Sim, e a Matri, principalmente, foi feita para isso. Né? Quando você for lá... Vou lá. Que eu estou te esperando a sua visita. Precisa ir. Gostaria de fazer. A Matri, para quem ainda não conhece, entrar no perfil aí você vai ver, ela parece uma vila. Caramba. Uma vila dessas vilas que a gente vê no Rio de Janeiro, em alguns filmes. Cada pessoa que chega ali remete a algum lugar que ela conhece. Então, tem gente que fala que parece uma vila mexicana. Outras pessoas dizem que ela parece a praça... Eu não vou me lembrar o primeiro nome. Alguma coisa Navarro, em João Pessoa. Em João Pessoa. A gente foi nessa praça e realmente... ela é coloridinha. Tem umas casinhas coloridinhas e realmente lembra. Na Bahia, Porto Seguro tem umas casinhas assim na margem da região de praia, que você olha lá de cima, né? Que é toda coloridinha. Então, também é um lugar que remete. E teve uma garotinha que ela chegou no salão, ela olhou e falou assim, mãe... Eu tô me sentindo naquele lugar onde teve o filme Romeu e Julieta. Então, assim, cada um vai falar, vai perceber de acordo com a sua experiência, né? Um filme, um lugar que foi que conheceu. Mas, especificamente para nós, ela é realmente como se fosse uma vila popular, né? A pessoa entra e tem essa percepção de estar numa casa. Porque a proposta é essa, que ela se sinta pertencendo, que ela se sinta acolhida no seu desejo, na sua dor, né, nos seus traumas, porque eles se revelam muito na cadeira. Principalmente quando ela vê o cabelo dela, natural. Ela lembra de muitas coisas. Então, essa carga, ela acontece muito nesse dia em que ela corta as pontinhas do cabelo liso, alisado, transformado, e vê o cabelo dela. Às vezes, ela se identifica com um familiar. Às vezes, o familiar já se foi. Ela fala, eu tô igual a minha tia, eu tô igual a minha avó, eu tô igual a minha mãe. Caramba. E aí fica assim, né? A gente sofre, se alegra, se emociona junto com aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento, que ela topa com uma pessoa nova, que, na verdade, tinha que ter sido, desde o início, muito familiar para ela, que é ela, né? Boa. Que experiência. E uma pergunta até do lado empreendedor, né? Muita gente acha, né? Algumas pessoas que estão nos assistindo, né? Perguntam também que o salão ele só vende cabelo e estética. Mas o que realmente a Matri ela entrega hoje para as suas clientes, né? No caso, seus clientes, né? Que você atende ambos os públicos, né? Então, o que a Matri entrega hoje? Ela entrega a pessoa para ela mesma. Eu acho que esse é assim, não há como a gente viver um processo desse, de se reencontrar, de se conhecer na origem e sair igual. Não tem. É topar, ela se conhecer, ela se permitir se conhecer. Ela saber que existe uma essência ali, existe uma pessoa com todas as características dela, sejam externas ou internas, que precisa ser aceita e que precisa encontrar o lugar dela. E seja esse lugar o lugar que ela quiser. Acho que esse para mim foi assim a transformação do cabelo. E a gente vê isso acontecendo também na vida de outras pessoas. Queria falar sobre isso de um exemplo específico. Nós temos, eu vou falar o nome dela porque ela não se importa com isso, que é a Marcele. Marcele é bem conhecida aqui na cidade. Ela trabalhou muito tempo na transformação. Que é uma loja de produtos, né? Eu não sei se eu podia falar, gente. Pode. De cabelo. E quando a gente começa a Matri, ela também ela estava começando um processo de deixar o processo químico do cabelo dela. Marcela é uma mulher negra, retinta, fora dos padrões físicos aceitáveis pela sociedade. Então, ela é uma mulher grande e ela usava química no cabelo. Quando ela
nos conhece e a gente faz toda essa trajetória de cortar o cabelo, que fomos no tempo dela, fizemos acho que 2 cortes antes de cortar tudo, deixamos esse cabelo crescer, depois fomos ensinando a cuidar, como é que cuida, como é que finaliza, como que seca, como que prende, como é que tem cuidado, porque é um cabelo delicado. E o cabelo vai florescendo. E junto com o cabelo, a Marcele vai florescendo junto com o cabelo. Então, hoje, ela trabalha como modelo. Bacana. E uma das grandes marcas da Marcele é o cabelo dela, porque é um cabelão, né, com um volume. Ela já fez uma cantata de Natal junto com a Xuxa na Globo. Ela é modelo da Natura, numa linha de produtos para cabelos naturais, para cabelos crespos. E ela é linda, linda. Então, a potência dela, é claro que eu não estou dizendo que foi só o cabelo que fez esse movimento. Existia todo um movimento contexto, de se pertencer, de se aceitar e de ocupar os espaços da própria Marcele. Eu acho que o cabelo complementa todo esse movimento que ela viveu. Né? E hoje vê-la fazendo esses trabalhos, hoje ela fica mais até em São Paulo do que aqui, mas quando ela vem a gente cata ela vai a Matri. Tem vídeo dela no perfil da Matri, né? Ela mostrando ela como que cuida do cabelo dela, o que ela faz, como ela se sente. Então, essa trajetória dela e toda essa chegada da nova geração à Matri, mas ao mesmo tempo também chegando as pessoas que, como eu, vai assumindo o cabelo grisalho, vai sabendo o que pode usar, porque às vezes é muito mais difícil para quem é mais velho, para quem já está aqui há mais tempo. E, portanto, com muito mais marcas, deixar um costume, um padrão, do que uma criança. Sim. Né? Sim. Então, a gente sabe que a gente acaba alcançando esses públicos, um pouquinho de cada um, e assim a Matri, ela vai sendo essa enorme coxa de retalho de pessoas, de interesses, e de objetivos, né? Que vão se cruzando ali, a gente vai se encontrando na caixa de chá, né? Num chá, entre um chá e outro, e um café, e uma conversa, e as vidas vão sendo tocadas, vão sendo transformadas. Acho que esse é o principal propósito da gente existir. Bacana, muito obrigado. E falando da internet, né? Porque o Pedro tem a agência Vem Pro On, né? Então, Pedro.tráfico pago, se você precisa, né? Que é empresário, empreendedor, que está assistindo a gente. Como que a internet hoje, ela ajudou a fortalecer não só a imagem da Matri, mas essa autoridade. Porque você falou aqui dos valores, falou de onde, né, a Matri está chegando, né, do que a missão que ela carrega. Como a internet te ajudou, né, a levar essa mensagem, a chegar até essas pessoas, né, que realmente todos nós queremos, né, ocupar esse espaço, sentir um local de pertencimento, né, acolhedor. Então, como que a internet te ajudou nisso, nessa trajetória? Eu acho que é esse eco, né? De fazer com que a nossa voz ela consiga chegar no público específico que a gente quer, que conheça o nosso trabalho e que também se permita viver essas experiências. Né? Porque ninguém vai se identificar com algo que não conhece. Antes da pessoa ir pro salão, ela fica namorando, né? No Instagram ali, ela fica namorando no Instagram quase um ano, 6 meses e tal, até ela ter confiança de estar ali, né? Ainda mais que é um público mais machucado. Sim. Né? Ele não vai se enfiar num lugar para se expor e viver uma experiência ruim. Então, eu acho que esse grande namoro, a empresa do Pedro, nos leva a esse lugar de ir ao público específico que a gente quer chegar. Seja aqui em Friburgo, seja na nossa região. Então, esse eco, dar voz à Matri e ampliar esse som, fazer com que ele chegue a um público específico, é a nossa experiência aí desse último ano, principalmente, né? Que a gente está um pouco mais mergulhado na questão do tráfego pago, junto com a equipe que faz toda a criação de mídia pra gente. Então, parabéns. Obrigada, Pedro. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. E Gê... Não, pode concluir, meu amigo. Você falou, né, desse último ano. Como que foi esse antes e depois da agência na Matri? Como que, dentro da sua experiência, como que foi para a Matri, para você, para o Marcelo? Um abraço a Milena, que faz parte também desse time. Abração, tamo junto. A Milena Cosme, que tá aí com a gente, né? Aí. Nessa mistura. Isso aí. Como é que foi a experiência? Pelo menos desse último ano, antes do Pedro, depois do Pedro, antes da agência, depois da agência, compartilha um pouquinho com a gente.
Assim, pra gente foi uma grande surpresa quando a gente começou a ver, primeiramente, os números, né? Dessas entregas, né? Quanto que realmente esse eco podia acontecer de uma forma organizada, estruturada e possível. Então, era algo que a gente trabalhava no orgânico até então, né? Pontualmente com tráfego, não com uma estratégia de tráfego como tem agora. Então, entender que a nossa voz estava realmente ecoando e depois conseguir entender como é que esse comportamento a gente via no público chegando. Então, são pessoas que... O Pedro nos sinalizou muito isso. Presta atenção aqui, presta atenção ali. Então, na direção que ele foi dando, a gente foi prestando atenção no que acontecia. Mais pessoas chegando, passando na frente do espaço e olhando. Mais pessoas entrando para pedir uma avaliação, para perguntar como é que era. Às vezes, a gente ouve a pessoa passa e fala assim com a outra. É aqui aquele salão. Aquele salão. Então, aquele salão provavelmente é o salão que ela recebeu alguma visualização ali no Instagram, na rede dela. E ela ficou curiosa, ela passou em frente para ver. E, logicamente, que isso se reflete em mais agendamentos, pessoas novas que a gente acompanha todo mês chegando ao espaço, mas não só pessoas novas. Como é um salão que vive uma entrega muito específica, nem todo mundo se identifica no primeiro momento com ele, né? Com o corte de cabelo, com toda essa vivência, porque não é só uma transição capilar que a gente faz. A gente faz coloração, tratamento, cronogramas capilares, unhas. Boa. Inauguramos ontem. Unha no salão. Então, tem todo um embelezamento e um cuidado com o cabelo, né? Não é só corte, não é só um corte de transição capilar, mas é o cuidado com o cabelo, terapias capilares para pessoas que estão perdendo cabelinho, pessoas que têm alguma questão, dermatites. São outras questões que o cabelo ou o couro cabeludo apresenta e a gente também pode ajudar. Então, existe uma estrutura, uma equipe preparada para fazer isso. E estar recebendo esse público que vem com suas dores para a gente, pessoas que também já passaram pela Matri lá no início, né, do negócio e sumiram. E aí, de repente, fala assim, nossa, tinha mais de 2 anos que eu não vim aqui. Caramba. Mas aí eu lembrei. Tem uns que falam que lembraram. Outros falam assim, não, eu recebi um vídeo de vocês, aí eu falei, poxa, tem tanto tempo que eu não vou lá ver as meninas, ou então vou lá cortar meu cabelinho. Então, a gente vê que isso é reflexo, né, desse trabalho. A gente faz o trabalho de formiguinha, ele está fazendo o trabalho de formigueiro, né? Porque ele só vai, né? Então, pra gente foi e tem sido muito importante essa parceria com a VPO. Eu que agradeço. Você fazer uma pergunta? Não, dentro da área, a gente estava conversando mais cedo aqui, né? E hoje a gente sabe que a internet requer, né, em um dos pilares lá do escritório, a gente tem um escritório, você que está assistindo, um DR, né? Vinícius Advogado, é a blindagem jurídica do negócio. Então, a gente estava falando um pouco sobre contratos, agora a gente está na iminência da escala 6x1, né? Pelo fim, vários outros desafios que o empreendedor ele tem e qual seria a importância prática dentro do seu negócio, até mesmo pegando essa questão do direito à imagem, enfim, fora as outras questões de colaboradores, de um advogado, papel jurídico ali. Seria importante, seria necessário? Eu acho de extrema importância. Principalmente porque nós estamos submetidos à lei do salão parceiro, que tem as suas especificidades e a sua regulamentação. É um benefício para os dois lados, seja para a gente que somos ali gestores do negócio, seja para quem colabora conosco junto com o MEI, a partir do MEI. Né? Então, temos CLT e temos MEI dentro do espaço, cada um dentro da sua área de atuação. E, então, fazer isso sozinho é impossível. A gente precisa realmente ter um apoio de quem nos direcione, de quem nos ajude a nos proteger e a proteger o outro. Então, tem toda a relação com o sindicato, tem o contador que fica aqui na jugular, né? Pague todos! Pagamos todos. E são, assim, existe todo esse sonho, mas esse sonho ele precisa estar numa base sólida. Senão a gente não se sustenta ou vai se sustentar por um tempo. E mais à frente a gente pode ser surpreendido com alguma conta muito cara que não dê para pagar. Então, não dá para sonhar irresponsavelmente. A gente precisa sonhar, mas a gente precisa ter apoio técnico para que a gente sonhe
Perfeito. mas pisando em solo firme. E aí entram vocês. Entram vocês que vão nos proteger. Né? Como a gente faz divulgação de criança. De qualquer pessoa que vá para o Instagram. Existe lá um termo sim, que ela assina, permitindo que a gente use, que a gente mostre. Tem quem não quer assinar nada, que só quero que apareça, e me filma, faz o vídeo, dança, enfim. Mas nem todo mundo é assim. E às vezes na hora tá tudo muito bem, mas depois as coisas podem mudar. Então, nesse caminho, a gente precisa se proteger. E a gente está caminhando para o encerramento, né? Você que ficou até aqui. Eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo, né? Isso aí. Para quem quer empreender, para quem tem um sonho, enfim, a gente falou dessa questão de ocuparmos os nossos espaços, né? E ampliarmos isso, né? Então, fique à vontade. Por favor, essa câmera é sua. Então, acho que não existem impossíveis, mas a gente precisa se preparar. Então, se você deseja empreender, seja em que área for, o primeiro caminho é estudar. O segundo caminho, não necessariamente nessa ordem, eu vou dizer alguns caminhos. Estudar. Você que tem a sua energia superior, a minha é Jesus. Você pode ter a sua, mas coloque-se nesse lugar de saber que existe alguém maior que você, que pode te direcionar e dar o melhor caminho, a melhor forma e a forma mais segura de você fazer isso. Procure unir-se a pessoas que tenham um networking, que já tenham uma experiência ou que vá caminhar junto com você te dando segurança. Sonhe alto, porque eu sonhei um estúdio no bairro que eu moro e hoje a gente está dentro de um espaço enorme e bonito, né? Podendo acolher muito mais, de uma forma muito mais ampla do que aquela que eu imaginei. E nunca perca a sua origem, de onde você vem, da família que você vem. Não se esqueça dos valores que você recebeu em casa, porque com certeza vai balizar todas as suas decisões, todos os passos que você vai dar. Estude, estude, estude. É isso. Maravilha. Excelente. Gê, muito obrigado. Obrigada eu. Pela participação, por toda essa contribuição. Você que anotou, tem certeza que pegou muito ouro, muita pérola. E vamos falar dos patrocinadores agora? Com certeza, rapidamente. Vamos lá, vamos começar daqui, Hugão? Bora. Excelente, vamos lá. Vamos falar do Estúdio Realize Podcast. Vamos começar pelo Estúdio Realize Podcast? Sim. É o estúdio do Hugo Dutro, cara que tá aqui por trás, aqui, que ninguém tá vendo nos bastidores. Ele é o dono desse espaço maravilhoso, onde você consegue gravar o seu podcast. Pedro, eu tenho um curso aqui para gravar, eu quero lançar lá nas plataformas digitais. Tem toda uma estrutura preparada para você aqui. Que às vezes as pessoas vêm aqui, Gê, e acham que é só gravar um podcast. Sim. Mas não é, você consegue gravar curso, etc, várias e várias coisas, utilizando toda essa estrutura, essas câmeras de qualidade, esse espaço maravilhoso. Então, quer gravar um curso, quer fazer seu podcast, quer melhorar seu posicionamento na rede social, o Estúdio Realize Podcast é o lugar ideal para você. Aproveitando também, vamos falar da MFT Digital. A MFT Digital é do meu amigo, o Wendel. E galera, a MFT Digital é uma empresa focada e especializada em marketplace, tá bom? Então você que quer vender na Shopee, Shein, Amazon, Mercado Livre, TikTok Shop, Kawaii, nessas plataformas, a MFT Digital é a empresa certa que vai auxiliar desde as empresas que nunca venderam, estão iniciando agora dentro do marketplace, e aquelas empresas que já estão no marketplace há um tempo, mas precisam potencializar as suas vendas. A MFT Digital é a empresa certa que vai auxiliar e dar o direcionamento para você, empresário autônomo que quer empreender dentro desse segmento, com uma equipe, uma estrutura maravilhosa, tá bom? Certeza. Então, precisou de suporte dentro do marketplace, a MFT Digital é a empresa certa. Quer falar do grupo? NP Grupo, uma hold, né? Isso aí. Ele tem várias empresas capacitadas para te auxiliar, você é empreendedor, tá? Então, faça parte. Vamos pro próximo, que tá acabando o tempo, né? NP Nexus, né? Pro Contabilidade, nosso amigo contador Lucas, especialista também na parte de hold empresarial. Então, você que é empresário, quer economizar tributo, bom,
conversa com o Lucas, que ele entende dessa parte, vai te explicar um pouquinho sobre a hold familiar, hold empresarial e vai te auxiliar nessa caminhada. Exatamente. Vamos pro próximo. E por último, a agência de marketing, né? Vem pro On. Eu sou suspeito, vou deixar ele falar tráfico, hoje. Lá no Instagram, né? Vem pro On. Pedro Tráfego ponto, né? Pedro.tráfego pago. Isso. Você que quer empreender, quem não é visto, não é lembrado. Então, você que é empresário, precisa investir no seu marketing, precisa investir no tráfego pago para ter, conforme aqui a Gi falou, resultados, para levar a sua missão, para levar a sua mensagem a quem de fato você quer levar e crescer e gerar essa autoridade aí, não só na internet, mas na sua cidade, enfim, daqui a pouco no seu estado, daqui a pouco no país. Enfim, crescendo cada vez mais através do tráfego pago. Então, já siga aí a agência, entre em contato com o Pedro, porque você que quer ter resultado, você precisa procurar o Pedro urgentemente. Excelente. Gê, deixa mais uma vez o @, também o seu @, pessoal, também para as pessoas te seguirem na rede social, por favor. O @da Matri é @Matri Friburgo e o meu é @GE Recreio. G Recreio. Perfeito. Aguardo vocês lá. Perfeito. E amigos, galera, estamos finalizando mais um episódio do VPOcast. É uma pena. Uma pena. O tempo voa, mas eu rápido. tenho certeza que você que nos acompanhou até o final, com certeza colheu um conteúdo riquíssimo. Sim. E aí, como o doutor costuma dizer, curte, compartilha, segue a gente também nas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai receber conteúdos maravilhosos como esse aqui. Tá bom? Galera, um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.